Graça e paz, irmãos. Boa noite. Abra sua Bíblia comigo, vamos iniciar o culto dessa noite. O Salmo 104. Salmo 104. Salmo de número 104, versículo 33 até o fim, até o 35. Podemos ler? Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendize a minha alma ao Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Você pode repetir o início do verso 3 comigo? Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Essa deve ser o nosso estilo de vida diante de Deus, de cantar-lhe sempre um louvor. A palavra de Deus diz que Deus habita em meio aos louvores. Imagina você declarando uma canção ao Senhor e Deus se fazendo presente, estando ali, por sua atitude de adorá-lo, por sua atitude de desejar realmente agradar o coração dele. Amém, irmãos? Você pode não ser o melhor cantor, mas cante ao Senhor. Por quê? Porque antes de Deus ouvir qualquer canção, Deus quer conhecer o coração do adorador. Muitas vezes ele pode tapar os ouvidos, porque ele sabe e conhece o coração daquele que está cantando. Amém? Por isso Deus se agrada do nosso louvor, por conhecer o nosso coração. Não por nossa voz ser bonita, ou por cantarmos bem, não. Por Ele realmente sondar e conhecer o nosso coração. Amém, irmãos? Nesse início de culto também queremos orar pela vida do pai do nosso irmão Francimar com sua irmã, que estão internados, estão acometidos de Covid, e hoje pioraram bastante ao ponto de terem, ser necessário ser internado e estarem na UTI. E nesse início de culto a gente possa levantar um clamor de oração por eles. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, diante de Ti nós estamos aqui reunidos como igreja e queremos cantar louvores ao Teu nome, Senhor. Queremos Te bendizer, Te engrandecer e colocamos diante do Senhor as nossas vidas, o nosso coração. Sonda-nos, ó Pai, e que o Senhor possa, com Tua infinita graça e bondade, manifestar Teu poder em nossas vidas e através dela. Por isso os oramos, apresentando a vida, Senhor, do pai, da irmã, do irmão Francimar, Senhor. Tu sabes aquilo que ele tem necessitado nessa hora, de todo o socorro, de toda a aflição, não só dele, mas de sua família. Por isso clamamos ao Espírito Consolador do Senhor, que possa ir, Deus, até aquele hospital, ó Pai, e segundo a nossa vontade, aquilo que desejamos, Senhor, nós colocamos diante de Ti, que é a sua restauração, que o Senhor o tire daquele leito, Pai, lhe restaurando a saúde. Essa é a nossa vontade. Mas queremos que o Senhor execute a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor.
Por isso traz paz ao coração dos familiares. Deus, traz fé ao coração deles. E que o Senhor, que sonda o nosso coração, possa, Deus, segundo a nossa fé, mover a Tua vontade e a Tua poderosa mão para tirá-los daquele hospital, Senhor. Para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja engrandecido, para que o Senhor seja conhecido na família do irmão Francimar e toda a sua casa seja alcançada. Que seja um tempo de salvação, que seja um tempo onde o Senhor se revelará ainda mais, Senhor, sobre a vida dessa família. Te exaltamos e oramos pelos enfermos dessa cidade, oramos pelos enfermos do nosso estado, oramos, Senhor, pelos enfermos da nossa nação. Ó Pai, muito obrigado por esse tempo estar se acalmando a cada dia, pois o Senhor tem restaurado a saúde da nossa nação. O Senhor tem, Deus, caminhado e passeado com poder e glória sobre nós, restaurando a saúde, Deus, lhe restaurando um tempo, a oportunidade de estarmos juntos, Senhor. Muito obrigado. Nós, como Teu povo, nos unimos em oração, nos unimos em clamor, Deus, buscando aquele que tem poder para todas as coisas, colocando com toda oração e súplica diante de Deus, com ações de graças, porque em meio a tudo isso, o Senhor continuou se revelando como um Deus bom, como um misericordioso, como um Deus compassivo, como um Deus poderoso, ó Pai. E queremos Te exaltar essa noite, colocar o Teu nome acima de todos os nomes, e dentro de nós, no nosso coração, erguer um altar de adoração ao Senhor. Ouve o clamor da Tua noiva, Senhor, essa noite. Ouve a adoração da Tua noiva essa noite. Eu creio, Senhor, na Tua bondade. Eu creio, Senhor, na Tua bondade, Senhor. E eu oro abençoando a Tua igreja essa noite, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti, de Ti, Senhor, de Ti, Senhor. Temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti, de Ti, de Ti. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma. Tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti, de Ti, Senhor, de Ti, Senhor. Temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti, de Ti.
alma. Nada mais, nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, 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 só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. 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 Nada mais. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, 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 só Jesus. Glória a Deus. Nesse lugar, Jesus, que a nossa adoração suba a Ti, Senhor, como um aroma agradável em Tuas narinas. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem,
As mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Aleluia. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu.
amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. 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 Para sempre, Teu é o reino, teu é o poder, tua Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Teu é a glória para sempre, amém. Teu é a glória para sempre, amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Convido os irmãos a pegar a sua oferta, amém. Quem trouxe seu dízimo, sua oferta, pegue ela em suas mãos. Vamos cultuar, continuar cultuando ao Senhor com nossa gratidão, amém. Com as nossas ofertas, nossos dízimos. Convido você a pegar a sua oferta e agradecer ao Senhor, amém. Obrigado, Senhor, pelo sustento. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade conosco. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. Senhor, tudo que nós temos é graças ao Senhor. Nós temos porque o Senhor nos deu, o Senhor nos dá. E acima de tudo, Senhor, nós queremos tua presença. Nós queremos, Senhor, a tua presença no nosso lar, Senhor, no nosso coração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Aleluia, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Estenda a sua mão para cá, vamos orar. Pai, nós te consagramos as ofertas depositadas essa noite. Te glorificamos, Senhor, por nunca deixar faltar na mesa dos teus filhos. Como um bom pai, todos os dias o Senhor tem providenciado o pão. Te exaltamos, te agradecemos, pedimos que o Senhor multiplique cada semente
cada semeadura Tu possas multiplicar para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoamos a fidelidade, a oferta do Teu povo, Senhor. Que todos os dias possamos viver os Teus princípios, agradando ao Teu coração como filhos. E eu Te agradeço e oro abençoando a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar-se. Nós vamos ter uma pequena homenagem das crianças às mães. Léo, ajuda a tirar isso aqui, por favor. Ajuda aí, Jonas, o Léo. Para aí mesmo. Isso. Glória a Deus. Pastora. Graça e paz, irmãos. Nós vamos fazer uma pequena homenagem ao Dia das Mães. Essas mulheres valorosas, mulheres, né, amadas do Senhor, né? E aqui a homenagem para as mães, uma pequena homenagem, mas com muito amor, tá bom? Não foi como a gente programou, né? Mas é da vontade de Deus, é como o Senhor programou, né? A gente ia passar um vídeo aqui atrás com as mães, só que deu um probleminha aí, tá bom? Mas é assim que Deus quer. É nas pequenas coisas que o Senhor, Ele age, tá bom? Amém? As frases. Ser mãe é a missão de maior responsabilidade e amar de forma mais completa e dar o melhor de si e não esperar nada em troca. A você devemos a nossa vida, pois é merecedora de todo o nosso respeito. E é digna de todo o nosso afeto. Mãe, é sinônimo de amor e bondade. Um quão maravilhoso nós temos a nossa mãe ao nosso lado, para cuidar de nós, né? Como uma criança que cai, né? E a nossa mãe está ali para nos levantar, para dar uma palavra de ânimo, de apoio, né? Uma mulher batalhadora, mulher vencedora, mulher guerreira, mulher, né? Mulher, ela se vira nos 30, né? Mulher dona de casa, mulher é esposa, mulher é mãe, responsável, né? E aqui estão as bênçãos do Senhor, que são os nossos filhos maravilhosos. É uma dádiva do Senhor que Deus colocou na nossa vida. O melhor presente de uma mãe, né? Quando nossos filhinhos nascem, né? Que a gente vai ver pela primeira vez o sorriso, né? De uma criança quando nasce. E que esse amor, ele prevaleça em cada coração. Amém? Esse amor de quando a gente vê o nosso filhinho, a nossa filhinha pela primeira vez. Esse é o amor de uma mãe. Amém?
Quero chamar o pastor Marcelo para orar pelas nossas vidas, né? Que todas somos mães. Você pode ficar de pé, mamãe? Aleluia. Vamos orar. Pai, nós abençoamos cada mulher a qual o Senhor escolheu para que toda criança fosse gerada no seu ventre, mostrando uma ligação tão grande e profunda com aquilo que o Senhor planejou, com os teus planos. Porque cada criança, Senhor, nasce primeiro no teu coração, para a tua vontade, para um propósito. E te exaltamos porque através das mulheres o Senhor cumpre o teu propósito. Diante do nascimento de cada criança, ó Pai, que cada mulher dessa igreja possa ter em seu ventre a alegria de cumprir a tua vontade. E eu oro, Pai, abençoando-as, para que seus filhos, netos, sejam homens que viverão segundo a tua vontade, mudando suas gerações, impactando, Senhor, os lugares onde o Senhor vai levar cada filho. E nós queremos expressar o nosso amor, a nossa honra, Deus, agradecendo a Ti por cada mulher, por cada mãe, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Aleluia. E eu quero aproveitar esse momento, convidar a irmã Dora. Graça e paz, igreja amada do Senhor. Irmãos, hoje eu vou cantar uma canção que Deus me deu. Ele poderia ter me dado uma canção que falasse do amor de mãe, mas Ele me deu uma canção que fala dos nossos sonhos, que não devemos desistir, sempre com Ele à nossa frente. Não desista dos seus sonhos, não desista de lutar. Lute com Jesus ao seu lado e com certeza vencerá. Você é apenas um soldado, mas Jesus é o seu capitão. E com Jesus ao seu lado, vencerás um batalhão. Se você entrar na guerra, com Jesus do seu lado, com certeza vencerá e nunca será derrotado. Mas se você deixar Jesus e sozinho querer lutar, sinto muitos te dizer, essa guerra você não vai ganhar. Mas se você voltar para Deus e somente nele confiar, você vencerá as guerras, porque contigo Cristo vem lutar. Pois saiba que Jesus é fiel e é o teu melhor amigo. E se te estiveres com Ele, Ele estará contigo. Só em Jesus encontrarás a verdadeira felicidade, porque por ti Ele deu a vida e Ele sim te ama de verdade. Por isso pare de chorar, por isso pare de sofrer. Corra para os pés de Jesus
e venha logo te converter. Para que melhor? Para que melhor saber? Para que melhor é saber que somos amados pelo Senhor? Por eles não somos traídos, jamais seremos esquecidos. Sempre somos lembrados pelo santo amor de Cristo. Aleluia. Maravilha de Deus. Maravilha de Deus. Deus abençoe e lhe dê mais canções. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Amém, irmãos? Que maravilha, hein? Gravei quase tudo, irmã Dora. Gravei quase tudo. Abra sua Bíblia comigo, vamos compartilhar a palavra de Deus. Primeiro livro do apóstolo Pedro, capítulo 2. Como compartilhei no grupo, quero continuar. Desde quinta-feira eu tenho falado sobre sacerdócio. Falei no culto da família sobre o sacerdócio paterno, indo bem profundo com relação a algumas características de um sacerdote diante do Pai e como um pai. Eu até indico a você que não estava aqui no culto essa semana, na quinta-feira, a ouvir, a assistir. O culto está disponível no YouTube. Assista, ouça a mensagem, uma palavra realmente do coração de Deus para os pais. Amém, irmãos? E eu quero continuar hoje falando sobre o sacerdócio da igreja primitiva. E eu vou pegar 6 pontos, tá bom? Não vou conseguir falar tudo aquilo que a igreja primitiva viveu de sacerdócio só em um culto, mas eu quero poder ir bem longe nesses 6 pontos do sacerdócio da igreja primitiva, da igreja de Atos dos Apóstolos. Amém? 1 de Pedro, capítulo 12, verso 9. Quero começar com esse texto bem conhecido, para que a gente possa, após ele, ir avançando em cada etapa. Muito bem. O apóstolo Pedro escreve assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Repita comigo, por favor. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar por essa palavra. Pai querido, nós te exaltamos. Doce Espírito Santo, muito obrigado por cada mensagem, por cada oração feita nesse lugar. Oramos crendo, pedindo que o teu Espírito possa ministrar o nosso espírito de forma clara, de forma poderosa, que venha impactar a nossa vida, trazer realmente mudança de postura, de pensamento, de entendimento, para que possamos viver a tua verdade todos os dias. Eu te agradeço, Senhor. Peço que o Senhor cerque esse lugar com os teus anjos. Não permita que nenhum espírito contrário ao teu, que nenhum espírito das trevas tenha liberdade nesse lugar, mas que somente o teu Espírito, doce Espírito da luz, possa ter e pairar sobre nós com liberdade, para que possamos receber tudo aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quando o apóstolo Pedro traz essa verdade à igreja, o contexto dessa mensagem, dessa palavra a qual ele escreve, é de alguém que está querendo ser na vida do outro pedra de tropeço. Se você ler versos antes, ele fala de uma vida onde nós podemos, infelizmente, ser pedra de tropeço, pedra de ofensa, na vida da igreja, na vida do corpo de Cristo, na vida de uma pessoa.
quando ele fala sobre essa característica que nós não devemos ser como pedra de tropeço, nós chegamos no verso 9, que ele diz: mas vocês, porém, verso 8, vocês pedra de tropeço, não, vocês, porém, verso 9, vocês são, e aí uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa e um povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém, irmãos? Esse sacerdócio real, essa nação realmente santa e separada de Deus, tem um propósito. E aí ele conclui o verso falando do propósito, é que nós possamos proclamar as virtudes ou o poder de Deus, onde nós estivermos, porque Ele nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Amém? Diga comigo, quem está na luz tem um propósito. Deus nos tira das trevas com um propósito. O manifestar da luz dele na nossa vida, nos conduzindo à luz, nos tirando das trevas e nos levando à luz, é porque Ele quer que nós vivamos um propósito. Proclamar fala de anunciar, de declarar, de executar algo que nós recebemos da parte de Deus para cumprir uma missão. Amém? Eu sei que hoje não é culto de missões, isso é domingo que vem, mas eu quero que você entenda que esse sacerdócio real a qual nós somos, ele traz sobre nós uma característica e uma responsabilidade muito grande diante daquilo que o sacerdote deve cumprir como missão. Amém? Vou lhe lembrar quem estava aqui na quinta-feira e vou também falar para você que não estava aqui na quinta-feira o papel do sacerdote na antiga aliança. Quando você lê o Antigo Testamento, e principalmente o livro de Êxodo, quando Deus institui o sacerdócio, e aí ele vai para o livro de Levítico, onde ele fala de todas as normas, regras e práticas que o sacerdócio tinha que viver. Ele chega em Números e começa a relatar muitas coisas sobre família, sobre divisão de terra, e aí chega no livro de Deuteronômio, onde ele só vai confirmar mandamentos já descritos. Mas no meio de tudo isso, uma grande característica do sacerdócio naquele tempo era de estar diante de Deus em intercessão pelo povo e também estar diante do povo em intercessão diante de Deus. Como assim, pastor? Todas as vezes que o povo pecava, esse sacerdote tinha a responsabilidade de pegar um animal, sacrificar, apresentar diante de Deus, para que o pecado da nação fosse perdoado. Amém? Só que isso tem uma via de mão dupla. Para que isso aconteça, eu preciso chegar diante do povo e dizer para eles que eles precisam se converter. Amém? E isso era também papel do sacerdote. Nós lemos que os sacerdotes, eles traziam a palavra de Deus ao povo, a direção de Deus ao povo. Então nós temos a oportunidade, o privilégio como um reino sacerdotal de estarmos diante de Deus e também de estarmos diante do povo, proclamando a vontade do Pai. Amém, irmãos? E algo que nós precisamos compreender, e eu quero falar sobre 6 pontos desse sacerdócio essa noite, é que como sacerdotes, e aí a igreja primitiva, eu vou pegar aqui por base todo o Novo Testamento, nós entendemos que ela é convocada a proclamar uma nova aliança. Amém? Para isso, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3. Olhe bem esse texto. 2 Coríntios capítulo 3. Do verso 4 até o verso 6. 2 Coríntios 3, versículo 4 até o versículo 6. Você encontrou, diz amém. Muito bem. Nós só vamos ficar no Novo Testamento hoje, tá bom? Verso 4 diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito,
porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia, irmãos. Perceba que Paulo ele escreve que a confiança do sacerdócio na nova aliança está em Deus. Toda a suficiência para a igreja do Novo Testamento e para nós, a igreja testamentária, toda a suficiência para cumprirmos o ministério de Deus na nossa vida está nele. Diga glória a Deus por isso. Pastor, como eu posso exercer bem o meu sacerdócio? Primeiro estando diante de Deus. Não existe sacerdócio sem ser primeiro escolhido por Deus. Aleluia. Nós somos uma geração eleita. Ele nos escolhe. Ele nos chama. Ele nos vocaciona. Para quê? Para que a gente proclame as suas virtudes, o seu poder. E aqui o apóstolo Paulo ele é sucinto em falar que ele nos fez, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Aliança essa feita pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Pelo sangue da nova e eterna aliança feita pelo sangue de Cristo Jesus. Só que eu só posso apresentar essa aliança a alguém se eu primeiro já tenho essa aliança com o Senhor. Amém? Como alguém não casado pode abençoar um casamento? Como alguém que não tem aliança pode abençoar alguém que vai começar uma aliança? Você está aqui comigo? Para eu ser ministro dessa nova aliança, eu preciso ter uma aliança com o Senhor. E isso vai me habilitar. E o que é habilitar, pastor? Vamos ser bem simples hoje, bem prático. Se você quer dirigir uma moto ou um carro de forma legal, né? Porque ilegal tem um monte, mas de forma legal, você precisa de uma habilitação. Para você ter essa habilitação, você precisa investir. Amém? Para você ter essa habilitação, você precisa fazer um curso. Se preparar, fazer testes, provas, aulas, até você estar habilitado. Amém, irmãos? E como nós podemos manifestar essa nova aliança se nós não formos habilitados? Se nós não passarmos pelo treinamento de Deus, se nós não passarmos pelo investimento que nós devemos ter diante de Deus, em oração, em estudo, em disciplina com a palavra de Deus, para que eu seja habilitado a pregar a mensagem. Amém? Porque é fácil nós notarmos e percebermos que muitas pessoas podem pregar sem viver aquilo. Ele não está habilitado para viver aquilo. E aí ele quer pregar. Você conhece gente assim? Eu espero que não. Mas nós vemos muito isso. Pessoas que não estão habilitadas a pregar sobre casamento, falando de casamento. Pessoas que não estão habilitadas com a sua vida realmente no prumo de Deus, para falar sobre certos assuntos. Amém, irmãos? Essa autoridade, essa habilitação é de alguém que investe no Brasil bastante, né? Não era para ser tão caro uma habilitação. Mas se a gente pensar que tudo aquilo que nós vamos ter de habilitação na vida requer investimento, como eu posso me tornar um ministro de uma nova aliança sem investir nessa aliança? Investir como? Disciplina com a palavra de Deus é fundamental. Amém, irmãos? Eu só posso falar da palavra se eu a conheço. E mais do que conhecer a palavra, eu preciso conhecer o Deus dessa palavra. Por quê, pastor? Porque a letra mata. Só o que está escrito aqui mata muita gente. Porém, essa palavra, tudo que está escrito precisa ser movido pelo Espírito para o nosso espírito. Amém? Por quê, pastor? Porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em... Nada pode ser na carne, irmãos. Você está aqui comigo? A carne faz parte, mas nada parte da carne. Porque tudo que nasce na carne é corrupção. Tudo que nasce na carne é pecado. Tudo que nasce na carne
provém de uma geração e de uma descendência adâmica que já carrega em si o pecado da humanidade. Por isso, essa letra, sem uma vida no Espírito, de conhecer realmente ao Senhor, de ter realmente um tempo de intimidade com Jesus, de um tempo de profundidade nas suas Escrituras, você pode usar da palavra de Deus como uma arma que, em vez de gerar vida, você mata alguém. Não, porque a palavra de Deus é a espada, mas essa espada aqui é para gerar vida, não é para matar. Aleluia. A única coisa que essa espada mata é demônio. Manda embora. Porque as pessoas é para gerar vida, não para matar. Apesar da palavra de Deus ser relacionada no Antigo Testamento como um martelo que esmiuça a pedra, é para que a pedra fosse usada, não destruída. Amém, irmãos? Por isso a letra não pode matar. Porém, nós devemos ser habilitados como ministros dessa nova aliança. Aleluia. Repita para você mesmo: eu preciso investir na minha vida como ministro de uma nova aliança. Você precisa tomar essa decisão, essa atitude de investir na sua vida. Para isso, você precisa, em algumas horas, comprar uma boa Bíblia. Investir numa Bíblia de estudo. Investir em livros, em um tempo de leitura. Por quê, pastor? Eu já fui do tempo do cabeça dura, que não, Bíblia é nós e Deus fala conosco. E eu já fui desse tempo, irmãos. A pastora está aí de prova. Ela começou a ler livros, cristãos antes de mim. E ela dizia: olha, esse livro é muito bom. E eu, cheio de soberba e orgulho, virava para ela e disse: tem coisa da Bíblia aí? Tem, então eu fico com a Bíblia. Eu disse isso muitas vezes. Muitas vezes. Que arrependimento. Mas eu disse, quando o Senhor me destravou isso, que eu li na minha juventude, acho que semana passada, conversando com o Ramon, a gente até estava brincando sobre isso. Na minha juventude eu li muitos livros. E aí eu me converti, só me apaixonei pela Bíblia. Irmãos, mas tem pastores que estão muito além da gente de conhecimento, de intimidade. Amém, irmãos? Tem pessoas que já estão muito mais tempo no ministério, têm muito mais experiências que nós, e que escreveram isso em livros, para nos ensinar, para nos direcionar, para compartilhar conosco suas experiências, e isso produzir em nós maturidade. Quando isso rompeu na minha vida, quando fazendo a escola de obreiros, pastor Sila nos deu um livro, Coração do Bom Pastor, e ele disse que todos tinham que ler, porque a gente ia ter que compartilhar do livro na outra reunião de pastores. Só por isso eu fui ler, por obrigação, mas obrigação maravilhosa, porque comecei a ler aquele livro e muitas coisas na minha mente foram abertas. Amém, querido? Isso requer investimento. Eu brinco e falo isso para algumas pessoas. Se a pessoa chegar na minha casa, entrar e levar minha televisão, graças a Deus. Se ele levar meus livros, agora eu estou com um prejuízo grande. Se ele passar na minha estante e levar minha livraria, aí eu estou no prejuízo. Porque a gente tem muito dinheiro investido em livro. Nós gostamos, amamos ler. Amém, irmãos? Isso é investimento. Investimento na sua vida. Experimente comprar um livro ou emprestar, mesmo que agora você não tenha condições, empreste um livro e leia sobre um assunto que você quer. Por exemplo, quantas pessoas têm dúvidas sobre falar em línguas estranhas? Levante sua mão. Você que tem dúvidas sobre o dom de línguas estranhas, levante sua mão. Ninguém tem dúvidas? Algumas pessoas. Quantos desejam ter o dom de línguas? Levante a mão. Muito bem. Eu tenho um livro em casa que fala sobre isso. O falar em línguas, de um pastor muito abençoado, um mestre das Escrituras. E ele trata um livro inteiro falando disso, irmãos. E eu li, olha, antes de vir para a Terra Alta, há muito tempo, eu li esse livro. E foi uma bênção na minha vida. Muito esclarecedor com relação a algumas coisas. E às vezes a gente fica com dúvidas, Ah, Deus traz revelação. Às vezes Deus já usou alguém, já revelou alguém, e nós só precisamos ler.
Nós precisamos compartilhar do ensinamento e do conhecimento de alguém. Mas isso é investimento. Amém? Muito bem. Segunda característica do sacerdócio que nós precisamos ter é um sacerdócio que nos leva, que convida o povo, que conduz o povo ao arrependimento. Abra comigo Lucas capítulo 24. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24. O último capítulo do livro de Lucas. Versículos 44, verso 44 até 47. Lucas 24, 44 até o verso 47. Podemos ler? Muito bem. Prometo para você que nós vamos terminar o culto 8 horas, tá bom? Não vou passar. Mesmo começando atrasado um pouquinho hoje, nós vamos terminar no horário. Versículo 44. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Diga aleluia. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos? Que agora vocês serão sacerdotes, para que através de Cristo vocês preguem o arrependimento. Amém? Nós pregamos a nova aliança, nós pregamos sobre arrependimento. Agora entenda bem, a nova aliança nasce de um novo nascimento. Amém? A nova aliança é feita com um novo nascimento. Jesus vira para Nicodemos e diz assim: importa que você nasça de novo. Vou voltar para o bucho da minha mãe? Não. Precisa nascer da água e do Espírito, porque o Espírito vivifica, a letra mata. Só que esse novo nascimento, essa nova aliança, parte de alguém que ouve sobre o arrependimento e se arrepende. Por isso nós somos convidados, intimados a pregar o arrependimento. Aleluia. E eu sei que é chato às vezes ouvir sobre arrependimento, né? Mas a gente precisa se arrepender. Pode ser chato, mas é importante e necessário. Porque se eu não me arrepender, não tem perdão sobre a minha vida. Por mais que Deus deseje me perdoar. Aleluia. Porque o que confessa e deixa alcança misericórdia. Sem confissão, sem arrependimento, não tem misericórdia. Deus cessou a misericórdia? Não, você que não desfrutou dela, por não se arrepender. Podemos prosseguir, irmãos? E quando Jesus está declarando isso para os discípulos, para que esse evangelho, esse sacerdócio, pudesse ser executado por nós de uma forma poderosa, eficaz. Por que eu digo isso, pastor? Porque em Atos capítulo 2 nós vemos Pedro vencendo ali, rompendo o dia de Pentecoste, pregando sobre o que, irmãos? Sobre arrependimento. Amém? E ele exerceu isso de forma eficaz e poderosa, porque aqui tem a chave de muita coisa na nossa vida que precisamos aprender. Verso 45, olhe bem para esse texto, por favor. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Fixe seus olhos no seu pastor agora, por favor. Você ainda tem dificuldade de entender a Bíblia? Você lê, relê, trelê, quadrilê, pentalê, sexalê, lê várias vezes. Isso é bom. Amém? Isso é bom. Porém, compreender com entendimento, só se o Senhor nos abrir o entendimento. Amém? Então o que nós devemos fazer, pastor? Nós lemos as Escrituras e pedimos para que Deus nos dê entendimento. Amém? Porque passarinho não voa só com uma asa.
Eu não posso só ler a Bíblia sem orar. Eu não posso só orar sem ler a Bíblia. Aleluia, irmão. Nós precisamos buscar conhecimento na leitura e entendimento em oração. Amém? Conhecimento na leitura, entendimento em oração. Isso é alguém que compreende o sacerdócio de uma forma prática. Por que eu digo prática? Porque isso nós precisamos viver todos os dias. Aleluia, irmãos. Nós precisamos viver o sacerdócio todos os dias. Por quê, pastor? Não é só na quinta e no domingo que o senhor prega, mas para mim poder pregar quinta e domingo, eu preciso ter todos os dias devocional, tempo com Deus, tempo de oração, tempo de quebrantamento, tempo de arrependimento sobre meus erros, minhas falhas, em todos os dias. Amém? Todos os dias. Você quer ver? Diz para alguém pregar amanhã. Irmão, você pode pregar amanhã? Meu irmão, o cara treme. Não, pastor, eu preciso me preparar. Não é verdade? Isso não é errado, irmãos. Não é errado. Você precisar de tempo para se preparar não é errado. Mas como é bom estarmos preparados todos os dias. Aleluia. Mesmo que você não tenha um esboço, né? Não vou mostrar minha letra feia não para vocês. Mesmo que você não tenha um esboço, em seu coração você tem entendimento das Escrituras, para em qualquer momento você poder compartilhar dela com alguém. Amém, irmãos? Por que isso é importante, pastor? Porque nós nunca sabemos quando Deus vai usar a nossa vida. Nós nunca sabemos quando Deus vai usar a nossa vida. Eu tinha um discípulo que ele me contou um testemunho maravilhoso. Ele, muito estudioso das Escrituras, gostava muito de ler. E ele, caminhoneiro, viajava bastante, parou em um restaurante para almoçar. E sentado lá, começa vai mastigando aqui o almoço dele, de caminhoneiro. Aquele pratinho assim raso, né? Aquele pratinho raso. Ele percebeu que a garçonete estava bem aflita. E ele foi conversando e ela foi, sentou na frente dele no balcão. Não sentou numa mesa, sentou no balcão mesmo da lanchonete. E ele começou a conversar com ela. E ele compartilhando comigo no discipulado disse: meu irmão, eu não sei como Deus vinha me trazendo à mente tantos textos bíblicos para me compartilhar com aquela mulher. Eu ia conversando com ela, ela ia falando muitas coisas e Deus ia me trazendo à memória os textos bíblicos. E eu ia compartilhando com ela, e ela ficou muito em paz naquele lugar. Por quê, irmãos? Porque todos os dias precisa estar diante de nós e o nosso coração diante de Deus com uma chama acesa. Amém? Olhe bem para o seu pastor. Na antiga aliança, o sacerdote, ele tinha por obrigação manter a chama acesa diante de Deus todos os dias. Moisés escreve para Arão: Arão, o fogo nunca se apagará diante do altar de Deus. Quem era o responsável? O sacerdote. Hoje nós somos os sacerdotes. Por isso esse fogo precisa queimar dentro do nosso coração diariamente. Amém? Diariamente a chama precisa estar dentro de nós. Uma vida cheia do Espírito Santo, de intimidade, de comunhão. Uma vida de entendimento e de compreensão. Uma vida onde nós falamos e expressamos a vontade de Deus. Pregamos arrependimento, pregamos a nova aliança, pregamos a nossa vida todos os dias para a glória de Deus. Amém, irmãos? Deus nos chamou para também trazer uma palavra de reconciliação. E aí eu peço para que você abra 2 Coríntios capítulo 5. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. E eu vou começar com um texto que você gosta demais. 2 Coríntios 5,17. Vamos começar por esse. Vou lhe dar um alerta bem grande. Cuidado com as marcações da Bíblia, tá bom? Cuidado. Nós lemos as Escrituras e tem assim, alguns pontos negrito. Parábola de não sei o quê. De não sei o quê. Isso não é Bíblia, tá? Isso é orientação para estudo. Isso não faz parte das Escrituras. Amém, irmãos? Muito cuidado, né? Tem alguns textos e cartas que vêm divisória.
parábola do filho pródigo, parábola de não sei o quê. Não é Bíblia isso. Isso é só para facilitar você de encontrar o texto, tá bom? Então nós vamos ler agora, e não sei se na sua Bíblia está dividida, porque a minha divide bem aí, 17 e 18. Tem um contexto diferente aí, mas é as mesmas escrituras, é uma carta. Amém, querido? Amém? Muito bem, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aleluia! Deus nos reconciliou com Ele, nova aliança, arrependimento, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém. Por que isso é importante, pastor? Porque onde houver um cristão cheio de Deus, deve haver ali reconciliação. Nós devemos carregar sempre em nossos lábios uma palavra de reconciliação. Sabe quando você vai me ouvir falar para alguém se divorciar do marido? Nunca. Nunca. Não, pastor. Irmão, você nunca vai me ouvir dizer isso. Nunca. Por que, pastor? Porque não é essa a palavra que nós devemos carregar. A nossa palavra sempre é de reconciliação. Eu entendo e posso perceber que cada caso é um caso, sim. Mas eu nunca posso, como cristão, dizer assim, larga. Não posso. Não nos cabe tomar essa decisão sobre a vida de ninguém. Amém, irmãos? Não nos cabe tomar essa decisão. Quando nós decidimos por nós mesmos, nós assumimos a responsabilidade. Quando nós decidimos pelos outros, os outros vão querer que nós prestamos contas das responsabilidades. E esse não é o papel do cristão, como sacerdote. Aleluia. Nosso papel como sacerdote da igreja primitiva, como um reino de sacerdotes, é carregar nos nossos lábios e em nosso coração uma palavra de reconciliação. Agora preste atenção para o seu pastor. Eu só carrego essa palavra se eu primeiro me tornei uma nova criatura. Aleluia. Gente velha, criatura velha, não carrega a palavra de reconciliação. Por quê, pastor? Porque ele mesmo não está reconciliado com Cristo. Mas quando nós nos tornamos nova criatura em Deus, agora sacerdote, arrependido, contrito, quem manda em nosso coração de amor por Deus, nós carregamos e devemos carregar em nossos lábios a palavra da reconciliação. Pastor, está tendo um pau de briga com lá, que nós vamos fazer? Reconciliação. Por isso Jesus, com toda essa sua sabedoria e graça, virou para a igreja, virou para os seus discípulos e disse: olha, se você souber que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, vai lá, te reconcilia com ele, te conserta com ele, depois tu volta e entrega a tua oferta. Amém? Porque alguém reconciliado, alguém que vive uma vida de reconciliação como nova criatura, carrega dentro de si uma palavra de reconciliação. Amém? E algo que nós precisamos compreender, que cada experiência que passamos é uma oportunidade de Deus de carregarmos um testemunho de mudança, de transformação, de alguém que experimenta algo novo de Deus todos os dias. Aleluia. Certo dia, me deparei com um homem, e ele muito aflito por algo que tinha passado, por uma experiência que tinha passado das mais desagradáveis possíveis para um homem passar. E ele muito contrito, assim, muito triste. E eu olhei para a cara dele, assim, estava só eu e ele. Olhei bem dos olhos dele, assim, com todo amor, irmãos, com todo o carinho que há no meu coração. Eu olhei dentro dos olhos dele e disse assim: meu irmão, hoje você tem a oportunidade de viver aquilo que você tanto ensinou.
aquilo que você mais pregava e ensinava a alguém, hoje é o seu dia de viver esse ensinamento. Sabe qual foi a resposta dele? Eu não consigo. Eu não consigo. Foi a resposta dele para mim. Eu disse, imagina, você já falou isso tantas vezes para tantas pessoas, e hoje quando é você, você não quer viver isso. E ele com os olhos cheios de lágrimas disse, pastor, eu não consigo. Se você consegue, você não quer. Porque tudo nós podemos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E tudo é tudo. Tudo é tudo. Nós podemos em Cristo Jesus. E eu disse para ele, você está sendo reprovado na sua disciplina. Você está sendo reprovado na sua disciplina. Porém, eu não posso escolher pelas pessoas. Eu posso aconselhá-las. Nós, como cristãos, podemos aconselhar, direcionar, trazer um pano de luz para que a pessoa tome a melhor decisão para a sua vida. Porém, nós não podemos tomar decisão pelas pessoas. Amém? Como sacerdote, eu não posso tomar essa decisão por ela. Quarta coisa que precisamos compreender, que Deus nos chamou para exercermos o nosso sacerdócio, foi conduzir o povo, levar o povo como sacerdote à santificação. Para isso eu peço que você abra Hebreus capítulo 2. Vamos ler esse texto. Carta aos Hebreus capítulo 2. Somente o versículo 11. Hebreus 2, 11. Podemos ler? Pois, tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso, é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Amém? Tanto o que santifica, como os que são santificados, vêm de um só. Por isso ele nos chama, não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Quando nós olhamos para a vida de Jesus como o nosso irmão mais velho, como o primogênito dentre os filhos, nós precisamos entender que a característica da vinda de Jesus ao mundo, além de nos reconciliar com Deus, nos dando a probabilidade de sermos perdoados por Deus, foi nos dar o exemplo a seguir. Amém? Não, pastor, Jesus veio e morreu por mim, Ele é o Salvador da minha vida, Ele é o Senhor da minha vida, amém, irmãos? Mas Ele também é o seu exemplo a ser seguido, porque Ele vem de um só, Ele veio de Deus, voltou para Deus, para que nós, seus filhos, seus irmãos, andássemos nas suas mesmas pegadas. Aleluia. Você percebe que Ele ensina isso? Ele ensina isso aos discípulos. Mateus 5, ele diz, olha, para que a vossa luz brilhe diante dos homens e as vossas obras glorifiquem o Pai que está nos céus. Por quê, pastor? Porque ele, como alguém que viveu uma vida santa, e nós que estamos sendo santificados, viemos de Deus, e somos convidados a pregar essa vida de santidade. Aleluia. Pastor, é correto repreender o irmão a viver de uma vida santa? É. Irmão, crie vergonha na sua cara. Vá buscar viver uma vida de santidade diante de Deus. É correto, pastor? É. Deve ser feito, pastor? Deve. De qualquer jeito? Não. Qualquer hora? Também não. Qualquer tempo, pastor? Também não. Amém? Mas deve ser feito. Só que há um tempo e um modo para todas as coisas. Amém, irmão Raimundo? Há um tempo e um modo para todas as coisas. Até o tempo de sentar com alguém e dizer assim, você precisa se santificar, se separar. Aleluia, irmãos. Nós como sacerdotes podemos fazer isso. Podemos e devemos
fazer isso. Como irmãos. Meu irmão, venha cá. Com todo carinho e amor, dá aquele sorriso. A irmã pensa que é para te convidar para jantar, tu diz, meu irmão, te converte. Muda teus caminhos. Vai viver uma vida de santidade, larga esse pecado. Acabou o apetite do irmão, hein? Não é porque um crente sorrindo para o outro já pensa que vai me convidar para jantar. Eita glória. Aí irmão sorrindo diz, meu irmão, cuidado com isso que você faz. Cuidado com isso que você fala. Cuidado com isso que você tem vivido. Isso não é uma vida de santidade diante de Deus. E toda correção feita em amor pode e sempre vai gerar bons frutos. Amém, irmãos? Pastor, toda pessoa corrigida em amor se converte? Não. Não. Quem deras, de todos que fossem corrigidos em amor, entendesse a correção. Quem deras. Porém, nós somos chamados a isso. Amém, irmãos? Nós somos chamados realmente a pregar isso. A chegar diante de alguém e dizer para ele, olha, Deus que te santifica e você precisa lutar por isso. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém, irmãos? A quinta coisa que nós somos chamados como sacerdotes é levar o povo à perseverança. E aí eu quero ler 2 textos com você. Já está em Hebreus 2, né? Avance para o capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Minhas anotações aqui, está outro texto na frente, mas não vai alterar muita coisa para nós. Hebreus 10, 36. Hebreus 10, 36. Aleluia. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Diga aleluia por isso. Entenda, há uma necessidade de perseverarmos. Amém? Por quê, pastor? Porque se nós não perseverarmos, nós não vamos alcançar a promessa. Não vamos. Muitos cristãos têm promessas sobre a sua vida, mas não vão desfrutar porque eles desistem, porque eles retrocedem, porque eles não continuam até o final, não perseveram. E todas as vezes que nós retrocedemos, a promessa de Deus mudou? Não mudou. Nós que não alcançaremos ela. Amém? Nós que não alcançaremos ela. Quer ver um exemplo bem claro e simples para nós compreendermos isso com profundidade? A promessa da terra estava na travessia do Jordão. O povo chegou até a beira do Jordão. 12 foram à terra, trouxeram frutos de lá. Mostraram que a terra era boa, que era frutífera, que era próspera. Quantos subiram até a terra para conquistar a promessa? 2. Em vez de perseverar, eles retrocederam. E andaram os fins dos 40 anos até toda aquela geração morrer. A promessa mudou? Não mudou. Tanto que quando Deus chama Josué e diz, você vai levar esse povo a promessa que eu dei a eles. A terra que eu prometi a eles, você vai levar eles. Não mais aquela geração que retrocedeu, mas uma nova geração levantada por Deus, e aí conduzida agora por Josué, a conquistar a promessa. Que Deus não mudou a promessa, irmãos. Amém? E nós, daqueles que perseveramos, temos necessidade de perseverar, devemos sempre pregar isso na vida das pessoas. Quando você vê seu irmão desanimado, você vê pessoas querendo desistir, agarre no pescoço dele e diga, não desista.
Por que, pastor? Porque olhe bem na sua Bíblia, por favor. Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Amém, irmãos? Isso deve ser motivo de esperança para nós. Meu irmão, persevere, Jesus está voltando. Tá não, pastor, vai demorar muito. Não duvide daquilo que está escrito. Amém? Você pode duvidar do que eu falo, você pode. Mas daquilo que está escrito, não duvide. Podemos prosseguir? Amém, irmãos? Nós como sacerdotes precisamos conduzir, levar o povo a uma vida de perseverança, para alcançar aquilo que eles tanto querem, para alcançar aquilo que Deus liberou sobre a vida deles, a promessa, o cumprimento da promessa, a vida eterna, só pela perseverança. Lucas 21, 19, olhe bem na sua Bíblia. Lucas 21, versículo 19. Aleluia. Lucas 21, 19 diz assim: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Amém, irmãos? É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Pastora, me empreste aqui sua Bíblia, por favor. Vou ler na NVI. Eu esqueci o texto na NVI. Mas a pastora aqui. Sai de marcou? A Nova Versão Internacional traduziu dessa forma: é perseverando que vocês obterão a vida. Amém, irmãos? É perseverando que vocês obterão a vida. Aleluia. Além de nós alcançarmos, nós devemos levar as pessoas a alcançar, como sacerdote de Deus. A última característica que eu quero compartilhar nessa noite, e já estamos bem em cima da hora, é como embaixadores de Cristo. Segundo os Coríntios capítulo 5, verso 20, é o último texto que eu quero ler com você essa noite. Segundo os Coríntios 5, 20. E eu vou lhe contar uma característica bem importante. Você achou? Glória a Deus. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Diga aleluia por isso. Deus nos fez sacerdotes em nome de Jesus, para que, através de nós, Deus exortasse as pessoas a se reconciliar com Ele. Amém? É através de nós, como embaixadores. O embaixador tem por característica fundamental e primordial só se expressar segundo aquilo que o seu país manda. Amém? Por exemplo, o embaixador do Brasil, que mora em outra nação, que representa a nossa nação fora, ele não pode dizer uma palavra que não seja de acordo com aquilo que o presidente do seu país falou. Não pode. A característica principal de um embaixador é ser fiel à sua nação, a ser fiel àquele a quem ele representa. Amém, irmãos? Por isso é importante nós, como embaixadores de Cristo, pregarmos a palavra dele, o evangelho dele, as escrituras que falam sobre ele, conhecendo ela, tendo entendimento dela. Amém, irmãos? Como embaixadores, nós não podemos pregar qualquer coisa às pessoas. Não podemos. Por quê, pastor? Porque nós devemos ser fiel às escrituras. Amém?
Amém, irmãos? Como devemos ser fiel às Escrituras e a Deus? Não inventando nada. É impressionante como nós nos deparamos com alguns pregadores que inventam moda, pegam um texto fora do contexto, com um pretexto de ensinar algo, e torna aquele texto um enorme pretexto de heresia. Amém, irmãos? Pastor, tem muito disso. Muitas doutrinas que vemos nas igrejas hoje são distorções bíblicas. Muitas. São pessoas que distorceram as Escrituras, que como embaixadores de Cristo não são fiéis às Escrituras, ao ensinamento de Jesus. Amém? Por isso devemos ter muito cuidado. Muito cuidado. Eu não digo para você não assistir ministrações no YouTube. Não tenho nenhum problema de você ser edificado assistindo ministrações. O problema é quem você assiste. Amém, irmãos? É quem você ouve. Por quê, pastor? Porque isso pode trazer confusão. E na maioria das vezes causa confusão. Quase que todas as vezes. Então, pastor, pode, não tem nenhum problema. Nenhum. Agora, cuidado com quem você ouve. Amém, irmãos? Cuidado quem você ouve. Quando você quiser ser edificado, vá no canal da igreja. Tem muito culto lá, irmão. Tem muitas mensagens lá que você não estava no culto. Está lá. Seu pastor pregando, pastor Gilvaldo, os irmãos aqui da igreja, com muita clareza, com muito ensino. Vá lá. Amém? Eu chego em casa e vou ver o culto. E olha que fui eu que preguei. E nós diz, rapaz, esse pregador é ruim. Tem hora que ele não entende, tem hora que eu não entendo. Amém, irmãos? Já viu quando a gente quer falar algo e a palavra engata, né? Eu chego em casa e vou achar graça de mim mesmo assistindo. Por quê, pastor? Porque nós não podemos ouvir qualquer um, irmãos. Não podemos ouvir qualquer um. Aleluia. Vamos ficar de pé e orar. Sei que você não vai poder ir embora na chuva, mas vamos orar. Vamos orar agradecendo a Deus por sua palavra. Você é sacerdote? Então chame o povo a uma nova aliança. Chame o povo ao arrependimento. Chame o povo à reconciliação. Chame o povo à santificação. Chame o povo à perseverança. Chame o povo a ser realmente fiel, como embaixador de Cristo aqui na terra. Amém, irmãos? Nós somos usados por Deus para que Deus exorte as pessoas. Como assim? Quando você decide viver uma vida de santidade, você está exortando aquele que não vive a viver, revelando e mostrando para ele que é possível sim viver uma vida de santidade diante de Deus. Amém? Amém, irmãos? Pastor, quando somos fiéis, nós exortamos as outras pessoas? Sim. Porque nós constrangemos as pessoas vivendo de forma certa. Por quê? Porque nós geramos esperança neles. Rapaz, se a irmã Cristiane mudou de vida, eu posso mudar. Pode. Realmente pode. Amém, irmãos? Se o irmão Paulo mudou de vida, mudou seu casamento, Deus pode fazer isso no meu? Pode. Isso é exortar. Isso é mostrar que há esperança, que há possibilidade de mudança, se nós decidirmos viver isso, como embaixadores, como fiéis ao Senhor. Amém? Amém, irmãos? Algo que eu oro sobre a juventude dessa igreja, que ela seja uma juventude santa. Porque a gente ouve muito dizer, pastor, é muito difícil um jovem ser santo. Não é difícil. Não é difícil. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque os mandamentos de Deus não são penosos. Não são pesados. A questão é se nós somos capazes de domar as nossas paixões. Essa é a questão.
as paixões que nos dominam. Amém? Mas uma juventude santa, irmãos, pode impactar a juventude dessa cidade. Jovens santos, separados para Deus realmente, como embaixadores de Cristo, podem mudar uma geração inteira. Assim como homem e mulher. Quando o homem decide viver em integridade e fidelidade, irmãos, ele, vou usar essa expressão bem mais popular, como se ele estivesse dando um tapa na cara do infiel. Por sua vida, por sua fidelidade. Aleluia. Feche seus olhos. Comece a orar ao Senhor. Você tem vivido como sacerdote. Você tem sido alguém que tem vivido uma nova aliança e tem buscado gerar isso na vida das pessoas. Você tem pregado o arrependimento. Você tem vivido uma vida de arrependimento. Você tem vivido reconciliado com o Pai. Você tem buscado pessoas para se reconciliarem com Deus. Seja instrumento de Deus como sacerdote de reconciliação. Você tem vivido uma vida de santidade. E aí você poderá, com toda a autoridade da parte de Deus, com toda a habilitação de Deus, pregar sobre santidade. Um povo que vive em perseverança. Você tem sido perseverante. A nossa perseverança implica tribulação. A nossa perseverança implica provas. A nossa perseverança implica manter a chama acesa em nosso coração. Uma chama de amor por Deus, uma chama de alguém que se separa e que vive na luz. Você tem sido fiel como embaixador de Cristo, pregando fielmente a sua palavra, vivendo fielmente a sua palavra. Porque o Senhor diz isso, pastor? Porque nós somos a geração eleita. Nós devemos ser a nação santa. Nós devemos viver como um sacerdócio real, como povo de propriedade exclusiva de Deus, porque foi para isso que Ele nos chamou, para que proclamássemos as suas virtudes, proclamássemos o poder transformador de Cristo nas nossas vidas. Comece a orar pela sua vida. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Olhar em teus olhos, chama de amor, me dizendo vem, me dizendo vem, e eu vou.
Aleluia, Senhor. Coloque a mão sobre a sua mente. Pai, eu oro para que a nossa mente seja cativa ao Senhor, para que toda leitura da Tua Palavra, para que todo o tempo, Senhor, de conhecimento diante da Tua Palavra, tenhamos dela todo o entendimento da Tua verdade. Como Teus sacerdotes, queremos pregar a nova aliança, o arrependimento, a reconciliação, a santificação, a perseverança, de uma forma fiel, Senhor. Não queremos nunca distorcer a Tua Palavra, pois ela é poderosa em si mesma. A Tua Palavra, Senhor, é poderosa em si mesma, e eu te peço, nos dá entendimento dela a cada dia mais, que cresçamos, que prossigamos em conhecer ao Senhor, e que a Tua Palavra todos os dias possa ser esclarecida ao nosso entendimento, Pai. Em um nome poderoso de Jesus, ajuda-nos a compreender a profundidade não só da letra, Senhor, mas que o Teu Espírito gere vida em nós, de tudo aquilo que foi escrito a Teu respeito. Deus, toda palavra escrita da Tua vida, Senhor, daquilo que o Senhor tem dispensado sobre a Tua noiva no Novo Testamento, que tenhamos um profundo entendimento, Senhor. Primeiro, para que nós possamos vivê-la de forma correta, e depois, Senhor, para que possamos pregá-la com fidelidade. Eu te agradeço, abençoo Tua igreja essa noite, Pai, com a mente de Cristo. Deus, uma mente cheia da Tua Palavra, uma mente, Senhor, que tem um profundo entendimento e conhecimento daquilo que é verdade, e a verdade que nos liberta, a verdade que nos direciona, a verdade que clareia os nossos passos e os nossos caminhos, que haja sobre nós dia após dia, para a glória do Teu nome, Senhor. Queremos proclamar as Tuas virtudes, para onde o Senhor nos levar. Queremos declarar a Tua Palavra e o Teu amor, aonde o Senhor nos conduzir, para que a luz que está em nós resplandeça em meio às trevas e alcance pessoas que têm vivido nas trevas, e que elas sejam da mesma forma que nós, Deus, lançadas, arremessadas com todo amor, com toda graça, para o reino do Filho do Seu amor. Nós te pedimos, Pai, resgata aqueles que estão perdidos nas trevas, e que o Senhor faça isso através de nós. Nos usa, Senhor, para o louvor do Teu nome. Eu te peço e oro abençoando a Tua igreja essa noite, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sente um minutinho mais, por favor. Preciso lhe dar alguns recadinhos dessa semana. Nessa semana nós teremos o retorno dos nossos cultos de rua, tá bom? E essa semana agora, quarta-feira, o culto será na frente da casa do irmão Johnny com a irmã Udineia, aqui no bairro Novo, tá bom? Então, se você quiser mais informações sobre esses dias, procure o irmão Ramon, a Paula Ferreira, os irmãos da Secretaria de Missões, com relação ao culto nessa quarta-feira, tá bom? No domingo a gente vai sempre falando, comunicando os irmãos de onde será o próximo culto, amém? Mas voltamos agora em maio com os cultos de rua, com os cultos evangelísticos, e essa semana será na casa do irmão Johnny. Agora, após o culto, nosso irmão Rogério vai fazer o sorteio da recarga de gás, tá bom? Tá? A gente tem ajudado e vamos cooperar para que o Senhor ajude-o a suprir algumas coisas que ele tem orado diante de Deus. Amém? Agora no final do culto. Se você ainda quiser comprar, procure ele depois e aí ele vai vender para você. Se você ganhar por R$5 uma recarga de gás, aleluia, né, irmão? Maravilha de Deus, né? Esse mês não comprar gás é benção demais, tá bom? Então ajude-o, você vai estar abençoando a vida dele, a vida da sua casa. Amém? Amém, irmãos? Muito bem. No próximo domingo temos culto de missões. Quinta-feira temos culto da família. Nessa quinta-feira, 19h30. E próximo domingo nós temos culto de missões para a glória de Deus. Você casado que quer renovar sua aliança com sua esposa, dia 12 de junho,
dia 12 de junho, dia dos namorados, sábado à noite, nós vamos estar aqui fazendo uma cerimônia de renovação de aliança. Vai ser um momento todo especial. Então, se você já é casado há muito tempo, que nem eu, 15 anos, e quer renovar a aliança com sua marida, com o seu marido, procure a irmã Eliana Gomes, dê o seu nome para ela, para que nessa noite de sábado você possa participar da renovação de alianças aqui na igreja. Amém? Muito bem. Muito bem. Esqueci alguma coisa, pastora? Acho que não, né? Só lembre em casa. Quando chega em casa eu lembro. Temos encontro com Deus só para o segundo semestre, tá bom? E agora, final de junho, mês que vem, tem o Congresso de Homens em Castanhal. Se você quiser mais informações, depois nos procure. Homem de valor, tá bom? Se você quiser ir para Castanhal, de 18 a 20 de junho, se não me falha a memória. Mas é agora no final do mês de junho, tá? Muito bem. Fique de pé, vamos orar, agradecer a Deus. Vamos encerrar esse tempo aqui. Passei 15 minutos ainda. Ainda passei 15 minutinhos. Amém, irmãos? Vamos ter culto no Açaiteua esse mês também? Sim, né? Esse mês tem culto no Açaiteua. Eita glória. Vamos chegar para o Açaiteua com muita luz. Amém, irmãos? Muito bem, vamos orar. Vamos orar. Pastora, ore aqui, encerrando o culto, por favor. Também, irmãos, quero lembrar que sexta-feira, agora, dia 14, nós vamos fazer um chá para mulheres lá no Marauá, assim como nós tivemos aqui, tá bom? Então, se você se interessar em ir para o Marauá junto comigo, a gente pode juntar para ir um grupo de mulheres para ir na Kombi e também nos carrinhos, na sexta-feira à tarde, tá bom? Aí você me procura, manda mensagem para mim, ok? Vamos orar então. Senhor, eu te agradeço nesse lugar. Muito obrigada, Senhor, por esse momento, porque o Senhor nos proporcionou estarmos aqui, Deus, para aprender mais do Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Pai, o quão nós fomos edificados nessa noite. Pai, nós te agradecemos, porque nós queremos cumprir o nosso sacerdócio, Senhor, nessa terra, Deus. Cumprir a tua vontade, o teu querer nesse lugar. Eu te agradeço, Senhor, pela tua igreja reunida nessa noite. Eu te agradeço, Senhor, por cada família nesse lugar. Leva-nos, Senhor, em paz aos nossos lares. Nos guarda, Jesus. Guarda a nossa vida, nossa família. Visita, Senhor, aqueles que não puderam chegar até aqui nesse local. Tu sabes o motivo, se é enfermidade, visita com a cura, Pai. Nós colocamos, Pai, essa igreja diante do Senhor e pedimos a Ti, Deus, que a Tua vontade se cumpra nas nossas vidas e através de nós. Te agradecemos e oramos em Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus.